Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, traduzindo um pouco desse momento maluco em que o mundo e o Brasil estão vivendo. Doutor, a gente está acompanhando de perto a situação, em especial na Europa, com aumento no número de casos. Hoje, esse anúncio de que a Áustria decretou lockdown, o primeiro país europeu a decretar lockdown, depois, digamos assim, mais recentemente, né, depois que o pior parecia ter ficado para trás. Se fala numa quarta, numa quinta onda. Em que medida isso deve preocupar a gente no Brasil, doutor Álvaro? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia para a Gabi, para os ouvintes. A gente fica aflito vendo essas notícias dos outros países, principalmente depois que a gente viveu quase 2 anos de pandemia, né? Todos esses reveses, lockdowns e mundo parado. Só que o que está acontecendo, Barão, é que nesses locais, especialmente em algumas áreas desses países, a cobertura vacinal foi muito pequena mesmo, né? Então lá, em alguns países da Europa, o movimento de vacina ganha uma força que nossos países a gente não tem, né? E o inverno europeu, então tudo isso, né, o deslocamento entre as pessoas ali nos países da Europa, a questão da abertura que aconteceu de uma maneira mais ampla nos últimos meses, então é um cenário muito favorável para que em alguns locais, né, o que é importante a gente falar é que alguns países da Europa que avançaram cobertura vacinal acima de 70%, 80%, alguns países aí como a Espanha, Portugal, outros países ali da Europa, eles não estão vivendo um incremento significativo de casos. Então, de novo, para a gente respaldar a necessidade de ter o esquema vacinal completo na população e chegar nessa imunidade aí acima de 80% a 90%. O que a gente está percebendo é que talvez para o mundo esse funcionamento de controle da pandemia vá se apoiar numa cobertura vacinal muito alta para a gente ficar livre de ondas sucessivas, né? Então, realmente, é um cenário que preocupa, né? E claro que a gente aqui no Brasil tem que olhar a situação na Europa como incentivo a mais para a gente ganhar essa cobertura que hoje a gente tem aproximadamente 60% da população com 2 doses, mas ainda não é um número que a gente vê, um número extremamente favorável para que a gente não fique livre de um incremento futuro de casos, né? Fala aí, Gabi. Queria perguntar ao senhor, juntando, né, a situação da Europa com a situação do Brasil, porque aqui a gente está começando a aplicar a terceira dose, e na Europa a gente ainda está tentando avançar na segunda, né, a completar a imunização. Mas a gente também, eu imagino que a gente também chegue num índice aqui no Brasil de emperrar, de não conseguir subir mais, a menos que a gente inclua novas faixas etárias, não, doutor? Não, isso é muito bem colocado, porque a gente está falando da terceira dose, às vezes sem ter muita certeza se para todo mundo é necessário terceira dose, porque durante a Covid, realmente as evidências, elas ainda são incompletas para vários cenários de vacina. Agora a questão a gente precisa, além de falar de terceira dose, antes de falar de terceira dose para todo mundo, talvez avançar na cobertura de imunização completa com 2 doses, né, para a população. Porque, realmente, para alguns grupos, a evidência da terceira dose parece ser significativa para os idosos, para as pessoas imunossuprimidas, mas a gente tem dúvida ainda se a terceira dose seria extremamente necessária para todo mundo. Então, esse momento, no planejamento da pandemia, a gente não pode esquecer de vacinar, de chegar no 80%, 90% de 2 doses, para que a gente realmente não fique achando que terceira dose para todo mundo talvez seja relevante, talvez sim, mas é mais importante no controle da pandemia avançar na cobertura completa com esquema convencional para todo mundo, depois partir para esse esquema de terceira dose. A gente fica preocupado porque confunde, as pessoas estão muito confusas. O que eu recebi de mensagem esses dias em rede social, as pessoas perguntando com essa composição de esquema, qual é a próxima tecnologia que eu vou tomar. Então a gente tem que fazer um trabalho com a população de explicar exatamente o que é prioritário nesse momento, quando ela tem que se dirigir ao posto de saúde, porque as pessoas estão muito confusas nas últimas semanas, com tantas notícias que aparecem ao mesmo tempo com relação à vacina, né? Pois é, doutor, e muita gente com dúvida se toma a terceira dose, se não toma a terceira dose. Enfim, se tiver oportunidade, toma, né? Quem toma? Com qual vacina? O senhor tem razão, porque está tudo meio que jogado nos últimos tempos, não sabe qual é a vacina que vai tomar. O pessoal que tomou a da Johnson, por exemplo, até outro dia não sabia se ia tomar uma segunda, uma terceira dose. O senhor consegue traduzir tudo isso para a gente, doutor Álvaro? Barão, você sabe que a vacina da Janssen, eu fiz parte do estudo, e a própria Janssen, ela ficou muito surpresa com relação a essa indicação de tomar a segunda dose, ok, mas tomar uma dose adicional depois da segunda dose
Isso não foi descrito no estudo. Aliás, muitas das medidas que foram tomadas pelo Ministério carecem um pouco de evidência, né, com relação à priorização. Por exemplo, está falando para tomar uma terceira dose diferente das outras tecnologias que tomou inicialmente. Quando que a pessoa tomou lá Coronavac, AstraZeneca, preferencialmente teria que ser a da Pfizer, essa dose de reforço. Mas se naquele momento que a pessoa procurar não tiver a vacina, qual a vacina que tem que ser feita? Então, a gente ainda está no momento que alguns postos têm uma, não tem outra. Então, a nossa preocupação é que as pessoas se dirijam aos postos de saúde para tomar essa dose adicional e não tem aquela dose propriamente que foi proposta, e aí quando que ela volta, ela não volta mais, ela perde a oportunidade de tomar a vacina. Então, tem que dar uma clareada nessas decisões que foram tomadas nessa semana e falar com a população. A gente sempre, desde o começo da pandemia, sente falta de comunicação, de aparecer para falar mais vezes, de explicar isso de uma forma, né? Porque a imprensa assumiu esse papel, né? De falar, de explicar, mas realmente eu acho que precisa ter mais clareza, né? A Anvisa realmente, para mim, se pronunciou essa semana falando a respeito da dúvida de algumas recomendações que foram baseadas no quê, né? Qual a evidência científica disso? Porque fica uma situação confusa mesmo, né? Com relação a qual vacina que vai tomar agora. Então a gente tem que realmente esperar, né? Com relação a esse painel, né, de plataforma de vacina, apesar de ter sido colocada essa regra durante essa semana, né? Tem dúvida de ouvinte aí, Gabi? Dúvida de ouvinte não, Barão, mas eu queria só chamar a atenção para essa coisa da Janssen, que tem sido uma dúvida recorrente, até porque hoje os ouvintes estão com um pouco mais de dificuldade de nos acessar aqui, que o WhatsApp da Band News FM não está funcionando, mas tem alguns ouvintes que estão aqui nos escrevendo pelo Telegram, é o mesmo número do WhatsApp. Mas queria só reforçar isso da Janssen que você perguntou, Barão, e sobre o qual o doutor Álvaro falava, porque, doutor Álvaro, na semana passada, quando saiu essa decisão, né, a gente conversou também com outros médicos aqui ao longo da programação da Band News FM, outros infectologistas, eles chamavam atenção para essa história de segunda dose da Janssen, porque eles diziam que a própria Johnson está fazendo uma mudança na bula, né, para indicar mesmo a segunda dose, mas o entendimento deles é que essa segunda dose já era o reforço, né? Exatamente, é exatamente isso. A Janssen fez um estudo inicial, que era um estudo para avaliar uma vacina de dose única. Depois, com o tempo, eles foram percebendo, fazendo um estudo, segunda fase do estudo, para avaliar 2 doses. E se viu realmente que 2 doses seriam necessárias. Agora, o que a gente não está entendendo é o esquema de ter, além das 2 doses, fazer uma terceira dose depois da segunda. Porque é isso que o Ministério colocou na segunda-feira com relação às novas recomendações. Então, parece que assim, não tem uma evidência que seja necessária uma terceira dose depois da segunda de reforço. Então isso está confundindo as pessoas. E outra coisa, Gabi, é que as pessoas estão se dirigindo para tomar supostamente a segunda dose da Janssen e não está tendo, alguns postos não tem. Então isso precisa ser mais explicado para a população, porque isso vai acabar gerando uma dificuldade e muitas vezes uma desistência da pessoa ir lá tomar a vacina. Ela fala, não tem, já fui uma vez, já fui 2 vezes, eu não sei quantas eu tomo. Então precisa esclarecer isso melhor, precisa documentar isso melhor e passar isso de forma clara para a população, senão a gente vai acabar gerando um problema aí de entendimento e muitas vezes falta de tomar vacina por não entender direito o que está acontecendo. O doutor Álvaro tocou num ponto que desde o dia que a Gabi falou aqui, né? Olha, quem tomou a vacina da Janssen vai precisar tomar primeiro uma segunda dose, depois tomar uma terceira dose, enfim, eu confesso que eu não vi isso em lugar nenhum. Né? Então seria fundamental que o Ministério da Saúde do Brasil explicasse direitinho o que tem que ser feito, né, doutor Álvaro? E sim, inclusive até, acho que nessas semanas agora, nos próximos dias, vai ter reunião do pessoal da Janssen com relação ao comportamento com o Ministério para entender, né, e passar, porque quando tem uma recomendação dessas doses, tem que ter alguma evidência científica, mesmo que seja uma evidência pequena, poucos estudos, para nortear essa decisão. Porque senão fica uma coisa assim, tipo, eu falei que é acima, de onde você tirou esse dado, né? Por que tem que ser dessa forma, né? Então a população também olha isso, consulta. Hoje no mundo globalizado as pessoas sabem, elas têm acesso à informação. E está realmente essa dúvida aí para ser resolvida, né? A gente sabe que vacina é um assunto novo, de Covid, dinâmico, as evidências estão sendo construídas, mas não dá para eu tomar uma decisão sem ter nenhum respaldo. De onde tirou isso? Qual é o estudo que avaliou essa questão? É necessário fazer uma dose além da segunda na Janssen? Então a gente não tem esse dado, né? Bom, vamos acompanhar mais informações, mas que o Ministério da Saúde está pecando, aliás, como a gente já viu em outros ministérios, né, na forma com que explica isso para a população, que não pode ter nesse momento dúvida do que deve ser feito, convenhamos, não deveria ter dúvida para ninguém. Doutor Álvaro, você volta na próxima semana conversando com a gente. Grande abraço, até a próxima. Abraço, Barão, abraço, Gabi, ótimo final de semana para todo mundo. Para o senhor também, bom fim de semana. Tchau.
Tchau, tchau.